Falando sobre tentação, então é interessante e importante trazer uma colocação dos nossos sábios no Talmud, Sukkah, Tratado Sukkah 52a. Isso é importante saber, onde após uma explanação eles acabam concluindo e nos trazendo que Kol Gadol Mechavero Itzro Gadol Heimenu. Quanto maior em termos espirituais é uma pessoa, o seu Yetzer Hara, o seu instinto, sua inclinação negativa também é maior. Em outras palavras, Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio. Por isso, Ele nos criou com essa dupla inclinação, uma inclinação para o bem, Yetzer Tov, uma inclinação para o mal, Yetzer Hara. Assim Deus nos criou. E por que Ele nos criou assim? Porque esse é o jogo da vida, essas são as regras do jogo. Para que haja livre-arbítrio, se nós tivéssemos apenas inclinação para o bem, então nós podíamos viver lá com os anjos, não precisávamos descer nesse mundo, mas não era o que Deus queria, Ele não queria robôs pré-programados apenas para fazer o bem. E vice-versa, Deus não cria ninguém mau, né? Senão ele não poderia ser condenado. Por que ele é mau? Porque assim Deus o criou? Não. Deus cria cada ser humano, cada um de nós, com uma inclinação para o bem e também uma inclinação para o mal. E Deus não interfere na escolha. Aqui existe o livre-arbítrio. Talvez a gente não possa determinar se eu vou ser rico, se eu vou ser inteligente, se eu vou ser poderoso, mas se eu vou ser bom ou mal, isso está no nosso alcance, está na nossa escolha. E esse é o desafio que cada um de nós tem, a missão de cada um de nós na vida. Por isso, mesmo a pessoa elevada e mesmo a pessoa espiritualizada, né, por assim dizer, para que ela não se aposente, mesmo aquela pessoa que em geral venceu e superou o Yetzer Hara durante anos, durante boa parte da sua vida, ou talvez toda a sua vida. Mas isso não significa, na grande maioria dos casos, são poucos os tzadikim, os justos, que conseguem eliminar por completo o Yetzer Hara, ou até transformar a inclinação negativa, convertê-la para o bem. A grande maioria, a maioria absoluta das pessoas vai ter esse conflito, quem sabe até o último dia de vida. E faz parte dessa regra, e por isso devemos saber, não devemos nos iludir, não devemos nos enganar, nem se acomodar. Quanto maior a pessoa é espiritualmente, quanto mais ela acumula espiritual, então a sua inclinação negativa também vai buscar reforço. Ela também vai... Por quê? Porque para desafiar essa pessoa, o seu Yetzer Hara já sabe que com aquelas sugestões indecentes que ele fazia antigamente, a pessoa não vai dar ouvidos. Então ele tem que vir de uma forma mais camuflada, de uma forma mais reforçada. Por isso faz parte desse jogo da vida, que quanto mais forte a pessoa é em termos espirituais, mais forte também lhe acompanha o Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Uma passagem interessantíssima em Sanhedrin 75a, que também vem nos ensinar que o autocontrole e o autodomínio depende da pessoa. E muitas vezes a pessoa acaba seguindo para o lado mal, não porque ela é má, porque por uma fraqueza inevitável, etc., mas sim porque a pessoa quer, a pessoa fica obcecada no mal, daí não tem quem tire isso da sua cabeça. Rav Yehuda Amar Rav, assim comentaram esses sábios. Um fato que aconteceu, Maaseh be'adam echad shenatan einav be'isha achad be'ela libo tina. Se fala, aconteceu com um homem que ficou obcecado com uma moça. Essa moça era sua vizinha, ele sempre ficava observando, até que ele ficou doente, né, fisicamente doente. Ele caiu porque ele tinha tanto desejo de estar com essa moça. Talvez a moça nem soubesse da existência dele, mas ele ficava olhando, observando, mirando e etc. Até de tanto desejo, ele acabou adoecendo. Baal Veshalul Arufim, vem que o sujeito está doente, grave, fisicamente doente, grave, não é? Algo psicossomático, ninguém sabia o que era e por que era, até que averiguaram e o próprio médico disse, foram procurar médicos, disseram, Ein lo takana shetibael lo. Ele está tão obcecado e isso afetou ele tanto fisicamente que a única solução, o único remédio para ele é manter relações íntimas com essa moça. Era uma moça solteira, não era uma moça casada, isso não seria adultério, o que for. Disseram sábios, Yamut ve'al tibaelu.
deixem ele morrer, nem que isso custe a sua própria vida, mas ela não precisa e não deve se sujeitar a isso. Continuar os médicos dizendo, negociando, entre aspas, com os sábios, talvez dão um desconto, tamod lefanav arumah. Talvez que ele a veja nua, nem toque nela, né? Mas que ela esteja diante dele nua, quem sabe isso vai acalmá-lo e vai ajudar a curá-lo. Disseram os sábios, Yamut ve'al tamot lefanav arumah. Que ele morra, se isso vai custar a sua vida, e não vamos submeter a moça de forma alguma a isso. Tesaper imo me'achorei agader. Falar, sabe o quê? Então, vestida, o que for, mas que ela converse com ele, até por trás de uma grade, por trás de uma cerca, mesmo sem ele estar vendo, mas que ela converse com ele, etc. Os sábios nem permitiram, Yamut ve'al tesaper imo me'achorei agader. Não, deixe ele morrer, e não é que os sábios eram cruéis, etc. Mas isso era uma situação absurda, que o homem, ele próprio se obcecou. Então, se cada louco, imagine, com suas ideias, com suas pretensões, com suas taras, de repente, até podia de fato estar correndo risco de vida, mas se por causa disso a gente tivesse que afetar ou inverter os valores morais na nossa sociedade, seria inconcebível. Em outras palavras, os sábios estavam querendo nos dizer aqui que a pessoa pode e, portanto, deve exercer autodomínio, autocontrole, controle das suas emoções, dos seus desejos, e não enveredar por coisas nem absurdas e nem proibitivas.